Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu prometi um pouco mais cedo fazer uma análise breve das questões econômicas agora para 2016 e isso tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todo mundo, tem a ver com o nosso bolso. Ninguém foge dos reflexos da economia, lamentavelmente. Eu conversei com alguns analistas, gente que respira economia, que entende mesmo de economia e, em termos gerais, para eu resumir essas conversas, o que eles me disseram é o seguinte: o 2015 foi um ano muito difícil e 2016 economicamente será desastroso. Lamentavelmente, a gente vai ver aí o Brasil empobrecer ainda mais, o que é um reflexo da política econômica do governo petista, do governo Dilma Rousseff. O governo, por sua vez, tem justificado esses índices, tão desastrosos, essa recessão, a economia andando para trás, o país encolhendo, de novo, por conta da crise internacional. Então, a justificativa do governo Dilma é sempre essa: a crise internacional, o problema é a crise. E eu vou dizer para você o seguinte: é mentira. Mais uma mentira do PT para você, mais uma mentira do governo para você. Porque a crise mundial, a crise internacional, atinge a todos os países. E os países do tamanho econômico do Brasil estão crescendo, claro que numa velocidade muito menor, não estão crescendo a passos largos, mas estão crescendo sim. O emprego está sendo controlado, as taxas de inflação estão sendo controladas também. E o que a gente vê é que esses países têm dado uma resposta com uma política econômica equilibrada. E o que a gente resume? Qual é a conclusão dessa equação tão nefasta? A conclusão é que o Brasil está errando, o governo Dilma está errando, a política econômica é completamente na contramão do que deveria ser. Não há uma única atitude desse governo que possa significar, pelo menos não houve até agora, um impacto positivo na economia. O governo continua com uma dívida gigantesca, continua com uma máquina gigantesca, continua empregando um monte de gente, não tem reforma de nada, só o que o governo quer é gastar mais e cobrar mais impostos, o que faz uma equação também muito ruim, um círculo vicioso e não virtuoso. Não tem como sair dessa maré só cobrando mais impostos, empobrecendo mais a população. É burrice econômica. Vamos lá, gente. O Brasil gasta mais, gasta e está endividado. Aí resolve cobrar mais imposto de você. Vamos lá, vamos fazer projeto, vamos cobrar mais imposto, vamos aumentar o imposto. Aí, aquele que está pobre, fica mais pobre. E por sua vez, esse Estado gordo e gigantesco continua torrando mais dinheiro, continua sendo ineficiente. Então não adianta. Teria que criar uma CPMF por ano para o Brasil sair do buraco. E mesmo assim não conseguiria se não houver uma mudança estratégica nos planos econômicos. Tá tudo errado. A gente não vai conseguir andar para frente. E o pior de tudo isso é que agora, para esse ano, eu anotei aqui alguns índices que os especialistas me disseram: o desemprego vai aumentar, a renda vai diminuir, a inflação vai aumentar e a dívida do país vai aumentar, vai superar a casa dos 70%, que é 70% do PIB, que é uma dívida perigosíssima. Aí vem o imbecil de carteirinha que fica lendo o jornal de meia tigela dizer o seguinte: olha, mas os Estados Unidos têm aí 100% das riquezas comprometidas com a dívida. Gente, nos países mais desenvolvidos, a taxa de juros, o governo paga quanto de taxa de juros? Paga nada, paga 1% por ano. Quando paga? É muito diferente. Você pode comprometer 100, 110, 115, 120, 130% do PIB com dívida do Brasil, com dívida do país. Por quê? Porque você sabe que vai conseguir pagar. Aqui no Brasil, qual é o juro? O governo paga 14%. É o juro do Banco Central e vem mais juro por aí. Então, quanto mais o país estiver endividado, mais ele vai pagar, mais juro vai vir em cima dessa dívida, e aí fica juro sobre juro. É aquela conta do cheque especial, gente. O Brasil está no cheque especial há muito tempo. A Dilma colocou o país no vermelho e no cheque especial há muito tempo. E aí vem essa gente com um discurso pobre, de que não conhece nada, não sabe nem quanto é 2 mais 2, a não ser se for para meter a mão no dinheiro do povo, daí eles sabem bem, dizer que não, porque o Brasil tem menos dívida do que os países como os Estados Unidos e outros. Vão comparar banana com banana.
Estão querendo comparar banana com abacaxi, não vai funcionar. Não é assim que a coisa funciona. Lamentavelmente, a gente tem aí um 2016, uma perspectiva muito ruim. O que talvez a grande palavra do momento seja prudência, economia, O brasileiro não tem feito dívida, os que estão endividados, e muitos estão, permanecem endividados. Tá muito mais difícil o crédito, tá muito mais difícil o brasileiro se mexer, e muitos nem tem como fazer dívida porque não tem qualquer fonte de renda. Muitos estão desempregados, o emprego está crescendo, a gente vê aí quando tem 13, 14 vagas, em alguma empresa, em alguma multinacional, a fila são uma fila de milhões e milhões de brasileiros. O que a gente está vendo no Brasil é consequência dessa política econômica indecente do governo do PT. Lamentavelmente, gente, a perspectiva não é boa. Se houver algum acerto no ano que vem, há uma perspectiva de começarmos a respirar em 2017. É esperar para ver. Daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar aí sobre os assuntos de política e também essa história aí de a Receita poder invadir, ter acesso a dados sigilosos do cidadão brasileiro. O que você acha disso, hein? Tá com um cheirinho de golpe? Eu volto já já.